brasileira, todo mundo corre junto. E é claro que conta ponto para a equipe, mas a pontuação é negativa. Daqui a pouquinho o Cláudio Murat vai explicar tudo isso de novo para você que está ligando na televisão agora. Tá entrando aí no mundo do atletismo com a gente. Tá ligado no Sport TV 2 com as imagens aí de Punta Umbria, município da Espanha. Tem 15 mil habitantes apenas aí em Punta Umbria. Todo mundo parando para ver o Mundial de Atletismo na 39ª edição do Cross Country, né? Do Campeonato Mundial de Cross Country. Apresentação das equipes, Murat, e mais uma vez a gente pode destacar o poderio dos africanos, principalmente na categoria masculina, né, Murat? Sem dúvida nenhuma. África na cabeça, os quenianos, os etíopes, alguns ugandenses, outros atletas da Eritreia, mas sem dúvida nenhuma os africanos são o destaque. A gente lembra que o último campeão não africano de campeonatos mundiais de cross country foi Carlos Lopes. Ele que foi campeão olímpico em 1988. E Carlos Lopes foi, portanto, o último não africano a vencer uma prova de cross country. De lá em diante, amigo, isso foi em 84. De lá em diante, só deu africano. 1984, né? E Carlos Lopes, que é português, o atleta português. Muitos anos, portanto, que um não africano vence a prova de cross country. Portanto, é o que a gente está falando. Olha aí, ó, a equipe brasileira, olha. Israel dos Anjos, ali o Joilson. Vamos torcer. Vamos começar as emoções agora da categoria masculina. E quando a gente fala de brasileiros, Guto, a gente lembra. Os brasileiros brigam com os atletas não africanos. É muito difícil esses atletas, eles brigam aqui em torno dos sul-americanos, né? Campeonato sul-americano, nós vencemos quase tudo, mas quando a gente pega os africanos, a coisa é diferente. Cronômetro zerado ali. Tem gente até colocando o dedo ali no relógio, ali no cronômetro, olha. O Jimenez. Tiro pro alto, começa o Mundial de Cross Country, categoria masculina. Geralmente 30 minutos de prova, 31. São 12 quilômetros, né? Você vai acompanhando, o pessoal vem com um ritmo bem frenético aí para princípio, hein? Para início de prova. Estão com uma vontade doida, hein? Olha só. Vou aproveitar e falar um pouquinho dessa questão das equipes, Murat. Vamos sim, Guto. A gente vai exemplificar melhor para que a gente possa entender como é que funciona essa pontuação de prova de campeonato mundial de cross country. Eu falei que são duas premiações, uma individual, aquele ali chegou em primeiro, é dele, a vitória, o troféu e acabou. Por equipe funciona assim. São 4 atletas que podem ser inscritos, participam, portanto, 4 atletas. Mas 3 atletas é que marcam ponto para as equipes. Que pontos são esses? Ora, eles marcam pontos iguais à sua colocação na prova. Ou seja, se você foi o primeiro, você marca 1 ponto. Se você foi o 20º, você marca 20 pontos. Se você foi o 100º, você marca 100 pontos, ok? Muito bem, só que esses pontos a gente vai considerar como pontos negativos. O somatório de pontos, por exemplo, o Quênia fez primeiro, segundo e terceiro. Então marcou 1, mais 2, mais 3, 6. Na verdade, são 6 negativos. Só botar um menos. Por quê? O campeão por equipes é a equipe que conquistar menos pontos. Portanto, menos 6, ou seja, 6 pontos já daria aí o título para uma equipe. Claro, não vai ter ninguém para passar na frente delas, porque o próximo seria o 4º, 5º ou 6º. E o somatório desses pontos, com certeza, vai ser maior que 6. E assim vai por diante. Melhorou agora, Guto? Perfeito. Então a gente pode até tirar esse exemplo, colocar agora no exemplo da corrida anterior, né, Murat? Que nós tivemos a disputa feminina. Quênia em primeiro, Etiópia em segundo e Estados Unidos em terceiro. Então essas 3 equipes já partem na frente aí para vencerem também. Na verdade, esses 3 países já partem na frente para vencerem também por equipes, né? E eu vou mais longe, eu vou mostrar para vocês como é que isso funcionou. Quênia marcou primeiro, segundo, 5º, 7º, 8º, 13 e assim por diante. Se a gente for somar tudo isso,
toda a equipe, no exemplo bem banal, daria 29 pontos negativos com atletas de Quênia. Perdão, vamos somar, dá 15 pontos negativos. A Etiópia, ela fez o quarto, o sexto, o nono, o décimo, 11º e assim por diante. Dá 29 pontos. No caso, eu vou colocar aí Na verdade, são os 4, são os 3 que contam. Exatamente. Então, os Estados Unidos fez terceiro, 17º, 18º, 19º e assim por diante. Dá uma quantidade de pontos negativos. Somando-se tudo isso, nós temos Quênia em primeiro, Etiópia em segundo, Estados Unidos em terceiro, Bahamas ficou em quarto e assim por diante, deixando a equipe do Brasil um pouquinho atrás. Comentários do Cláudio Murat, que está aqui com a gente para a transmissão do Mundial de Cross Country na categoria masculina agora, né? A gente geralmente vê um poderio, uma soberania, se a gente já pode até colocar dessa forma, dos africanos. É muito difícil não ver vitória de africanos, ou pelo menos que os africanos não estejam ali nos primeiros lugares, segundo, terceiro. Na verdade, desde 1984, como a gente falou anteriormente, a gente tem vitórias de africanos nas provas de cross country, né? E a gente lembra também que o percurso, Guto, respondendo aquela sua pergunta inicial, o percurso é o mesmo, são 2 quilômetros de volta e, no caso do masculino, são 6 voltas, percurso total de 12 quilômetros. A gente viu no feminino, a gente assistiu, na verdade, né, no feminino, apenas 4 voltas nesse mesmo percurso, num total de 8 quilômetros. Nós temos como nomes notáveis, além do Poltergar, que a gente já falou algumas vezes, tem também Kenenisa Bekele, né? Grande fundista também, Kenenisa Bekele. A gente lembra que, no caso do Mundial de Cross Country, muitos atletas participam de Olimpíadas, voltam para o Mundial de Cross Country. A gente viu isso até na prova feminina. Tivemos atletas ali mencionadas, a americana, a Flanagan é uma atleta que participou das Olimpíadas de Pequim e esteve presente aí no Mundial de Cross Country, tirou o 3º lugar, porque para os atletas, para os fundistas, o cross country tem não só esse charme, mas a preparação é muito importante, porque é mais difícil, embora o percurso seja menor do que muitas maratonas, é mais difícil pelo fato que você está em contato direto com obstáculos naturais e obstáculos que são colocados como troncos ali, que também são muito difíceis de passar, né? No meio da corrida, com um monte de gente junto. Isso, quando tem chuva, a gente até brincou aqui com relação ao tênis, também é muito complicado, que na descida é grama e a grama escorrega. Tem lama também, tem buracos naturais do próprio terreno, do próprio percurso. Então é uma corrida muito difícil, a corrida de cross country. A gente pôde assistir ali o Mutai, Cheroko Mutai, ele que foi 3º colocado no campeonato africano em Nairobi, ano passado, na prova de 10 mil metros, na classificação para o campeonato mundial. E o Poltergar 5 vezes campeão, né? Pentacampeão de 95 a 99, né? Esse gostava de correr, além de ser muito bom. Ele é um exemplo de pessoa a ser seguida. Um atleta maravilhoso. A gente falou sobre o Carlos Lopes. O Carlos Lopes foi o primeiro homem no Mundial de Cross Country que venceu por 3 vezes seguidas. Quer dizer, realmente tirou. Tem um hiato aí da soberania africana, mas não é à toa, né? Porque foi um corredor monumental português, Carlos Lopes. Os atletas completaram a primeira volta no percurso. Primeira volta passaram com um pouquinho acima de 5:30, na verdade 5:35. Filemon Limou, do Quênia, passou ali junto com Imana Margá, da Etíope, Samuel Tsigai, da Eritreia, e o seu compatriota Jeffrey Mutai, do Quênia, né? Uganda também teve representação ali junto aos líderes com Moses Kipsero. Vou buscar aqui para vocês como identificação o primeiro brasileiro a cruzar a primeira volta, né? Foi Joilson da Silva, ele passou 86º. 86º lugar, com 5:49 nos primeiros 2 quilômetros.
7 minutos de prova. Lembrando que a gente já falou isso anteriormente, mas torna aí o assunto com relação ao tempo de prova. Geralmente 30 minutos, 31 minutos é o tempo da prova no cross country masculino. Por quê? Porque o percurso, o número de voltas é maior, né? E nesse caso aí, a gente tem um percurso igual, geograficamente falando. Tanto para feminino quanto para masculino. Mas como a gente exige muito mais do masculino do que do feminino nessas provas de fundo, a gente tem um percurso um pouco maior em termos de quilômetros, né? São 8 quilômetros para o feminino, 4 a mais para o masculino, 12 quilômetros no total. Como eu falei anteriormente, nós tivemos também, nesse Mundial, a categoria júnior para masculino e feminino, né? No caso do feminino, a vitória foi da queniana Faith Kipyegon. A Faith Kipyegon fez a prova em 18 minutos e 53 segundos. São 2 voltas, né, no caso da... 3 voltas no caso do júnior. 18 minutos. No caso do masculino, o Geoffrey Kamworor, também queniano. Que coisa incrível, né? 22 minutos e 21 segundos. A gente lembra que no júnior masculino a distância 8 km, no júnior feminino a distância 6 km. Se a gente for lembrar de participações brasileiras, no júnior feminino nós não tivemos atletas participando e a melhor colocação de um brasileiro foi a do Ioran Etchechuri, brasileiro que ficou em 59º. Logo em seguida veio o João Luiz Filho, né? Posições, portanto, de número 59 e 60 aí para os brasileiros. Com um tempo de 25,17, 25,18 aproximadamente. Aí o espanhol, rapaz, olha, fui falar nele, o espanhol, ó, torceu o pé, você queria tanto isso? Tá aí, ó, torceu o pé. Não fala isso, já rapaz. Tirou o número na frente. Não fala isso que você me compromete. Com aonde que eu queria isso, Ainda rapaz? bem que não foi um brasileiro, mas você derrubou o atleta. Eu derrubei quem, rapaz? Olha, nada acontece por acaso, é apenas para ilustrar o quão é gostoso, o quão é importante, mas também é, de certa forma, eu não vou dizer nem perigoso, não. Eu vou dizer assim, qualificante você participar de competições como essa e chegar até o final, porque é difícil, muito difícil completar uma prova como essa. Será que foi aí que ele torceu o pé? Não sei. Aí também você queria que... O importante é mostrar... Brincadeiras à parte, a gente vai falando sobre isso. É porque pro cross country, para quem tá ligando a televisão agora, aliás, seja muito bem-vindo, em Mundial de Cross Country, no atletismo. Estamos com atletismo no Sport TV 2, imagens aí de Punta Umbria, na Espanha. Mundial que ocorre anualmente, né? E estamos então com a 39ª edição. A gente está falando aqui muito sobre isso e o Murat está fazendo toda essa brincadeira com relação a quem cai, quem não cai, fazendo a brincadeira comigo com relação a isso, mas é porque é um esporte comparado aos outros esportes fundistas, né, a maratonas ou a esportes que tem um atletismo com uma marca muito maior, um percurso muito maior. É lógico que tem uma parcela de cansaço e de desgaste, mas o desgaste proporcionalmente é até maior, porque tem subida, tem descida, tem campo gramado, às vezes tem terra batida, às vezes tem lama, tem um buraco que já é proveniente, já vem por conta do terreno acidentado, que é natural desse terreno, justamente eles correm de forma natural, como a gente está vendo aí, não com relação ao equipamento, tem um tênis especial, com solado especial, mas o local, né? A gente vê que tudo isso é tratado de forma natural, o mais natural possível, até mesmo os obstáculos. Também a gente fez uma brincadeira com relação ao tronco, a gente está vendo aí o espanhol, mas os troncos foram colocados ali e também é um obstáculo natural, né? A gente vendo aquele tronco de madeira bem grande, então também é um obstáculo natural que é colocado ali para dificultar o atleta, mas não existe
um obstáculo como em corrida de barreiras que a gente vê no próprio atletismo, né? Aquela barreira mesmo colocada, feita de madeira, ou às vezes de ferro, né? Colocada ali para que eles, na corrida com obstáculos, eles possam passar sobre ela. A gente está simbolizando obstáculos naturais. Portanto, os troncos colocados ali na pista, eles fizeram um percurso com troncos, ou seja, com obstáculos naturais. E a gente viu o espanhol, e eu tenho que falar nisso, porque a gente está falando disso o tempo todo e não custa nada acompanhar essa situação que foi colocada por nós mesmos, Guto. Quando a gente disse que a dificuldade da última volta, já estamos na quarta, apenas mais uma volta. A gente viu o espanhol, vou falar bem rápido, número 91, ele que nesse momento é o 13º colocado. Na volta anterior ele passou em 22º e já é o 13º. Ele é o primeiro atleta não africano dentre os presentes. É o Ayad Landasen. Ayad Landasen, que é o 13º atleta, como o Murad acabou de dizer. Quem lidera é a Etiópia, né? Quênia e Etiópia ali trocando a liderança vez em quando. A gente está vendo agora a pontuação, né? Pontuação dos quenianos. São 4 que fazem essa pontuação, né? Os 4 melhores resultados. Vou fazer uma observação, Guto. A pontuação, diga. Me desculpe, né? No momento o que mostrou ali foi, na verdade, a pontuação de todos os participantes da equipe e não dos 3 ou 4, como eu falei inicialmente. Então cabe aí que eles realmente estão identificando o somatório de participação de toda a equipe. Se tem 4, eles mostram dos 4. Se tem 5, eles mostram dos 5. Olha, nós vemos Mutai, atleta do Quênia. É o Geoffrey Mutai. Esse aí é o atleta não africano. O número 91 é o espanhol. O espanhol é o Landasen. 25 minutos de prova, estamos já para a última volta, né? Passagem na quarta volta de 22 minutos e 41, portanto, nós estamos aqui restando. Eles vão passar a quinta volta e aí vão para o final. Mutai, Marga, Kisório, Tanui, Kipsiro é atleta de Uganda, Mesfin, atleta da Etiópia, no caso, e mais os 2 atletas que completam a equipe de Quênia. Vai liderando o Kisório, Mathieu Kisório. Fica ali entre o Imana Marga, também o Geoffrey Mutai. A gente está vendo, nesse momento, o Kisório ali na liderança. Logo atrás o Marquia. E aí o espanhol, né? Todos os holofotes pro espanhol, né? É justo. Você vê como é que é um pensamento, né? Já é um pensamento geral, né? O atleta não africano. Primeiro atleta não africano. Eles estão mostrando agora direto. Pra ele é uma medalha de ouro, né, mano? E não foi nem pensado, não. A gente começou falando do Carlos Lopes, foi falando de outros atletas campeões. E aí o grupo que vem. Subindo, ó. E dono da casa, é verdade. Não pode deixar de esquecer que eles estão representando a sua pátria. Kisório vem liderando, mas está todo mundo juntinho ali nesse primeiro pelotão de 5, 6 atletas. – 27 minutos de prova, lembrando que são por volta de 30, 31 minutos. Já estão chegando ao fim da prova. Às vezes passa um pouquinho, né? Vamos ver, vamos acompanhar. Só ali com a bandeira do Quênia. Lógico, né? Os quenianos sempre dominando as provas de fundo. O pessoal que acompanha o atletismo sabe bem disso, né? Como a gente falou anteriormente, volta também essa informação. Desde 1984, que são os quenianos nas provas de cross-country, né? Kisório do Quênia passando aí para a última volta, tempo dele 28-21, restando, portanto, 2 quilômetros.
Número 109 é o Imana Marga, atleta da Etiópia, passou junto. Mutai, atleta do Quênia, 28, 22. Eu tô no bolo, né? Mutai, Vincent Kepkop, também do Quênia. Paul Tanui, também do Quênia. E nós temos ali um intruso entre os quenianos e o etíope, que é o atleta Ali Hassan. É atleta de Brunei, né? De fato, Ali Hassan é um intruso. No sentido positivo da palavra, né? Vamos colocar assim, porque ele tá no pelotão de frente. Entre os quenianos e os etíopes, os grandes favoritos, né? Assim podemos dizer. Kisório Marga Mutai. Tá aí a lista, os 3 primeiros e a disputa pelo pódio, hein? O Mohoba é atleta. Nós vamos confirmar aqui já. Ele que passou em 6º lugar, número 45. É atleta do Bahrein, realmente. A gente estava aqui para pegar a confirmação, mas é atleta do Bahrein. Minutos de prova, quase 31. Mundial de cross country. É o atletismo para você ligado no Sport TV. E a pontuação mudando um pouquinho, de 15 passou para 13 ali do Quênia. Porque alguém chegou mais à frente. Aí, né, na passagem, né? Na passagem você não tem uma realidade. Você vê ali os quenianos mais à frente, ó. 1, 2, 3, 4 quenianos. Aquele atleta de azul ali tá tomando um capote, na verdade. E nós temos apenas o Imana Marga da Etiópia ali no meio, né? O intruso entre os quenianos. Exatamente a pontuação, nós vimos 13, né? Queniano, nós marcando primeiro, terceiro, quarto e quinto. 1 mais 3, 4, mais 4, 8, mais 5, 13. Portanto, aquele númerozinho 13 que nós vimos ali na frente. Se a gente for buscar a Etiópia, está marcando 2 pontos. No momento, o atleta número 109, Imana Marga. Depois, em 7º, são 2 mais 7, são 9. Depois o Dino Serfir está em 11º, já são 20, ou seja, já passou de 13. Identifica a Etiópia como a 2ª colocação no presente momento, hein? Mas estamos na última volta, estamos pertinho da chegada. Pouco mais de 1 minuto aí para a chegada, hein? Pois é. E vem esse pelotão aí, todo mundo brigando firme pela medalha de ouro. Teremos mais uma vez. E vamos para 27 anos aí de supremacia africana no cross country. Teremos mais uma vez aí os africanos figurando entre os principais atletas no mundo do cross country. Vem chegando o Kisório. Matthew Kisório do Quênia. Vem para a vitória. Ali atrás, seguido do Marga e seguido também do Mutai. Vai para passar à frente, me parece que é o Shepkok. Shepkok passa à frente do Kisório. Vai perdendo ali o combustível, o Kisório vai ficando um pouquinho para trás. Agora ele pega de novo. Acelera um pouco mais. Vem o Kisório para os últimos metros.
Tenta passar adiante ali o Shepkok. A disputa fica emocionante nesse final. Olha só como é que vem com o sprint agora todo mundo. O Marga também passa adiante. Pega o primeiro lugar, o Marga, ele olha pro lado. Vem pra vitória, o Marga passou todo mundo à frente. Deixa todo mundo pra trás, que coisa sensacional. O etíope vai olhando pra trás e vendo que não tem ninguém mais. Ninguém chega perto dele. Vem pra vitória. Pra vitória o etíope, o Marga, Imana Marga, primeiro lugar. Ele estava no pelotão ali quietinho, de repente deu uma pisada no acelerador, foi pro sprint e passou todo mundo. 33 minutos e 50 de prova pro etíope, o Imana Marga, o grande campeão. Que prova sensacional do Marga, Murat, no fim, hein? Olha, um pódio com de primeiro a quinto quenianos, mas na frente deles, Imana Marga, etíope. Representou tudo o que uma prova de obstáculos tem, e eu falei isso no início. Você tem os obstáculos naturais, além de seus obstáculos que são os adversários, seus atletas. Isso foi a representação de Imana Marga, atleta da Etiópia, que desde o início da prova passou ali no bolo, mas não liderava. Passava um pouquinho na frente, mas não liderava. E os quenianos, todos eles juntos, eles brigam muito por isso, pela pontuação, né? Por equipe. Aí, ó, primeiro espanhol. Olha, o espanhol é o primeiro não africano. Chegando o espanhol na posição de 16º. Caiu um pouquinho ali no final, né? Todo mundo vibrando muito. Que legal, né? Que bacana. O Ayad Lamdasan vem chegando aí. Olha, nós tivemos até uma confusão, uma briga. Coisa que eu não estou acostumado a ver nesse esporte. No atletismo é difícil, hein? É verdade. Quase que na linha de chegada. Vamos ver? Olha como ele chega extenuado, chega muito cansado. Colocam até o espanhol na cadeira de rodas, olha. Coisa impressionante. Olha aí o momento da briga, olha. Rapaz, sonorizado e tudo, puseram até música pra briga. A chapa esquentou ali entre os dois atletas. Samuel Tsegai, da Eritreia, e Abera Kuma, da Etiópia. Deixaram a velocidade lá. Olha, rapaz, é pertinho da linha de chegada, olha só. Não chega pra lá, né? Foram desqualificados, né? Simplesmente começaram a trocar socos. Que muito coisa, feio, hein? Né? Olha o que ele fez, rapaz. O Tsegai, inclusive, tem nome, rapaz. Ele foi quinto no último Mundial. Eles se estranharam durante toda a prova e nos últimos 100 metros deixaram a prova de lado e partiram para os socos. Que é Olha, isso? A organização da prova, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter essa confirmação, mas a gente tem aí, ó, a informação confirmando o resultado, portanto. A gente está vendo aí o Imana Marga em primeiro, o Tanui ficou em segundo lugar e o Chepkok em terceiro. Só Quênia, né, como disse o Murat, só que lá na frente o etíope, o Imana Marga, conquistou a medalha de ouro. E por equipe, Quênia em primeiro, Etiópia em segundo e Uganda em terceiro. Vamos confirmar a posição dos brasileiros. O Leandro de Oliveira ficou em 74º. O Israel dos Santos em 79º. O Clodoaldo da Silva em 88º. Seguido do Ederson Pereira na posição seguinte, né? Em 89º. Muito bem. E os dois atletas da briga foram desclassificados, para a gente poder passar essa informação. Por hoje é só, eu fico por aqui. Agradeço o trabalho e a presença do Cláudio Murat. Trabalho também de toda a nossa equipe. E, é claro, a sua presença e audiência. Forte abraço, até a próxima. Valeu!